Em 2010, saí de São Paulo e fui para o Pará trabalhar com zootecnia. Depois de me mudar para aquela casa, minha vida mudou para pior. Ganhei memórias assombrosas e fobias, imagens horripilantes presas em minha mente, que nunca conseguirei me livrar. Eu tinha apenas 23 anos na época, e acabará de conseguir meu primeiro emprego, mas estava morando em outro estado e tive que me afastar da minha família. Foi um momento estressante em minha vida. Senti uma mistura de emoções ao sobreviver em uma casa sozinho, tão longe da minha família que estava em São Paulo. Principalmente, era uma mistura de excitação e nervosismo. Claro que eu não tinha muito dinheiro, era muito jovem, e a casa para onde me mudei era um pouco antiga, mas veio com uma boa quantidade de móveis. Lembro-me da noite em que cheguei à casa após uma longa viagem. Era provavelmente perto das 10 horas da noite. Eu estava carregando aquele saco gigante de roupas até a casa vazia. Deixei o saco cair no alpendre, empurrando a chave para o buraco da fechadura e girando ela, destravando mais do que apenas uma porta, mas um capítulo inteiramente novo em minha vida. Porém, naquela época, eu não sabia no que realmente estava me metendo. Naquela primeira noite, tentei me familiarizar um pouco com a casa. Havia uma sala de estar, uma cozinha, uma sala de jantar, um porão, 2 quartos no andar de cima e 2 banheiros, um banheiro social no andar de cima e um no porão. Eu tinha o básico: móveis, uma geladeira, um forno, um micro-ondas, um sofá e uma cama. Todos os pisos da casa eram de madeira e um pouco crepitantes, mais um lugar ideal para um velho, mas o preço do aluguel estava muito bom. Eu estava tão exausto, que acabei de escovar os dentes e fui dormir naquela velha cama no quarto, sem me importar com a sujeira. Poderia ter sido a primeira noite em que fiquei acordado por provavelmente 1 hora, com o silêncio sendo constantemente quebrado pelos rangidos da madeira e outros sons da casa. Tudo estava bem na manhã seguinte. Fiz um lanche rápido e fui para o meu trabalho. Quando retornei à tarde, consegui comprar algumas coisas na mercearia, e ao voltar para casa, saindo do meu carro, vi uma mulher perto da minha casa entrando no carro. Notei que ela me notou, e lhe dei um aceno. Ela assentiu de volta e entrou no carro. Agora eu havia visto minha primeira vizinha, mas havia algo sobre a maneira como ela me olhava que me deixou desconfortável. Detectei uma dica de preocupação em seu rosto. Engoli em seco e fui para dentro de casa. Passei a melhor parte da noite assistindo televisão. Após um tempo, fui escovar os dentes para dormir. Ainda fechei a porta do banheiro. Mesmo morando sozinho, era um hábito bem forte. Mas enquanto escovava os dentes, ouvi um som leve de batida na porta do banheiro. Levei um susto absurdo, ao ponto de sentir meu coração pulando praticamente para fora do peito. Eu me virei na direção da porta, que estava às minhas costas. Não era o som de madeira se acomodando ou algo do tipo. Eu ouvi claramente o som de um punho batendo na porta. Estou morando sozinho agora, sou um homem adulto. Então, agora, tenho que ser corajoso. Girei a maçaneta e empurrei a porta com toda a força para fora, para o corredor escuro. Eu esperava encontrar alguém, mas não havia absolutamente nada. Liguei o interruptor de luz do corredor. Todas as portas estavam fechadas, exatamente como antes, exceto a porta do meu quarto. Respirei fundo e corri direto para dentro do quarto, batendo literalmente os braços em todos os lugares, esperando bater em alguém. Parei e olhei ao redor da sala. Eu era a única pessoa viva ali. Então, não havia outro lugar possível para alguém ter ido. Eu definitivamente teria ouvido passos nas escadas e também teria ouvido qualquer uma das portas se fechando. Neste momento, estava convencido de que era apenas minha imaginação, ou ruídos domésticos. Talvez uma mistura de ambos. Tive dificuldade para adormecer naquela noite. Eu pulava a cada ruído, estava paranoico, agindo como uma criança aterrorizada. Depois de me virar várias vezes e tentar encontrar uma posição confortável,
percebi que a porta do meu quarto estava aberta. Pelo que me lembro, não a tinha deixado aberta. Então, percebi algo no canto da porta do meu quarto. Forcei a visão para ver o que diabos era aquilo, e foi o suficiente para ver o rosto de uma mulher, sem dúvida me encarando. Estava deitado na minha cama, com todo o ambiente escuro. Eu me encolhi de medo, gritando como uma criança de 5 anos. A cabeça se afastou da porta, fora da minha visão. Peguei meu telefone na mesinha ao lado da cama e liguei para a polícia. Depois de uns 20 minutos, ouvi a sirene da viatura se aproximando. Então, desci as escadas apressadamente para abrir a porta para eles. Expliquei aos policiais que alguém esteve em minha casa. Um dos policiais me perguntou como eu sabia, como era essa pessoa, e suavemente expliquei que vi uma mulher cutucando a cabeça no meu quarto. Disse a ele que estava muito escuro para distinguir quaisquer características detalhadas. Os 2 policiais olharam para mim e não disseram nada. Entraram na minha casa para investigar. Enquanto isso, fiquei sentado na calçada, do lado de fora da minha casa com outro policial que acabará de chegar, no segundo carro da patrulha. Após cerca de 20 minutos, os policiais retornaram e me disseram que procuraram em cada quarto e armário, mas não havia absolutamente nenhum sinal de ninguém. Os oficiais me fizeram mais algumas perguntas, e uma delas era se eu vivia sozinho. Eu disse que tinha me mudado de São Paulo para o interior do Pará, pois trabalhava com zootecnia. Os policiais olharam um para o outro, e um deles deu um passo à frente, alegando que sabia o que estava acontecendo. Ele disse que já tinha visto casos assim. Isso acontece muitas vezes quando um jovem, homem ou mulher, se muda para longe de sua família, e frequentemente sente saudade de casa, e começa a pensar que está vendo coisas, como imagens de pessoas. Isso não parecia impossível. Eu não tinha outra explicação. O oficial me assegurou que ninguém estava em minha casa, e que eu só precisava de algum tempo para me acostumar a viver sozinho. Agradeci aos policiais, e eles foram embora em suas viaturas, deixando-me voltar para dentro da minha casa. No dia seguinte, fui ao meu trabalho, e por volta do meio-dia, conheci algumas pessoas legais. Todos eles eram de fora do estado, assim como eu, exceto por um cara chamado Ramon. Descobri que Ramon morava a poucos quarteirões de mim. Fiquei feliz em saber que estaria trabalhando com pessoas com as quais eu poderia me dar bem, e fazer novos amigos. Essa foi minha prioridade número 1. Ao chegar à noite, após minha janta, fui para meu quarto assistir TV e percebi que não havia nada de bom na TV. Desliguei-a e fui ao banheiro para escovar os dentes. Novamente, com a porta fechada, tinha esse costume. Eu havia esquecido completamente o que havia acontecido na noite anterior, até ouvir algo vindo do lado de fora do banheiro, ao fundo do corredor. Foi quando tudo voltou à minha memória. Eu não estava apenas imaginando coisas, disse a mim mesmo. Não havia ninguém nesta casa, mas minha atitude positiva foi abalada quando ouvi o mesmo som exato pela segunda vez, e desta vez parecia fazer um som de respiração batendo na parede. Não era para ser real, não podia ser. Porém, com um grande impulso de confiança, decidi que tinha que acabar com o que quer que fosse. Abri a porta e me congelei imediatamente. A 2 metros da porta, havia uma cabeça lá no fundo do corredor, bem na minha frente. As luzes no corredor estavam apagadas, e não dava para distinguir o que era, mas tinha alguém me observando, eu tinha certeza, e não conseguia nem mesmo ver os olhos. Dei um suspiro alto e cheio de medo. Se isso fosse real, eu teria que enfrentar. Assim, pisei no corredor, tentando parecer o mais intimidante possível. Fui em frente, e ao chegar a poucos metros da porta, percebi que era a mesma mulher da noite anterior. A mulher afastou lentamente a cabeça da porta, saindo do meu campo de visão. Assim que entrei pela porta, liguei um interruptor de luz, e olhei ao redor do quarto. Além das únicas peças de mobiliário,
a cama e a antiguidade em cima da estante, o quarto estava vazio. Agachei para olhar debaixo da enorme cama, e não vi nada. Então, vi o armário e pensei, essa mulher deve estar aqui dentro. Com um movimento rápido, girei a maçaneta e abri a porta, e nada, exceto um monte de roupas velhas e jaquetas, e um par de botas no chão atrás do armário. No interior do armário, havia um mau cheiro terrível. Imediatamente, fechei o armário e fui para o quarto ao lado, onde também não havia ninguém. Os policiais estavam certos. Eu estava tão assustado que minha mente estava criando imagens falsas de uma pessoa. Enquanto saía da sala, senti uma dor aguda no meu pé direito. Levantei minha perna para ver o que era, e vi pequenos cacos de vidro espalhados pelo chão. Quem quer que estivesse encarregado da limpeza desta casa, na verdade, não fez um bom trabalho. Mas não foi nada demais. Limpei o vidro, e em seguida, fui para a cama. Foi outra noite sem dormir, mas felizmente nenhuma situação voltou a acontecer. De manhã, fui para o trabalho, e ao retornar, fui ao mercado fazer compras. Ao chegar em casa, percebi que havia esquecido de comprar algo para colocar no armário e tirar o mau cheiro. Não tive vontade de voltar ao mercado apenas para isso. Sentia que estava vivendo em uma casa com um clima pesado, então resolvi dar uma volta em uma área arborizada do bairro para distrair minha mente. Ao voltar para casa, preparei o jantar, e quando chegou a hora de escovar os dentes, que era quase temível depois das noites anteriores, escovei os dentes sem interrupção desta vez, dei um suspiro de alívio, e retornei ao meu quarto. Finalmente, superando meus delírios, liguei a TV, e em pouco tempo, adormeci profundamente. Fui despertado por um estrondo terrível dentro do meu quarto. Acordei assustado e confuso, e foi aí que vi, na beirada da minha cama, uma mulher me encarando. Sua cabeça era a única coisa visível. Fiquei paralisado e sem ar. Eu tinha certeza de que estava infartando de tanto medo. Tentei me convencer de que aquilo não podia ser real, mas a visão não desaparecia. Ela ficou ali, na beirada da minha cama, me observando. Olhei para minha esquerda e vi meu celular na mesa de cabeceira ao lado da cama. Não queria alimentar os truques da minha mente, mas precisava ver o que era aquilo. Peguei meu celular, liguei sua lanterna, e ao iluminar o ambiente, tive a pior visão da minha vida. Aquilo não era uma mulher. Aquilo era uma aberração. Os poucos cabelos restantes eram brancos e lisos que ainda estavam presos em seu couro cabeludo. A pele era muito pálida, e a boca estava aberta com uma língua gigante para fora, os dentes apodrecidos, e nos lugares dos olhos, eram 2 buracos negros. A coisa emitia um grunhido de um animal. Eu gritei mais alto do que podia, joguei meu travesseiro em direção àquela coisa, que então desapareceu na escuridão. Meu coração provavelmente batia a 300 por minuto, e ainda assim, fiquei congelado na cama. As coisas pareciam estar ficando piores. Depois de me recuperar do susto, liguei para minha mãe, e contei tudo o que estava acontecendo. Ela ficou preocupada e sugeriu que eu tentasse dormir o máximo possível, e não trabalhasse até tarde, pois o cansaço poderia fazer eu ver coisas que não existiam. Foi uma resposta típica de mãe, mas não parecia que ela acreditava em mim. Decidi sair de casa para distrair minha mente com um longo passeio. Acabei encontrando Ramon no caminho, e tivemos uma rápida conversa. Ele me perguntou onde eu morava, e eu lhe dei meu endereço. Ele me olhou com preocupação e pesquisou meu endereço em seu celular. Ele me disse que um casal morava lá anos atrás, e havia uma foto da minha casa na tela do seu telefone. Contou-me sobre os incidentes que aconteceram na casa anteriormente, incluindo gritos da esposa, seguido pela descoberta dos vizinhos, de uma mulher decapitada dentro do armário da casa. Foi uma notícia horrível para mim, e eu demorei um longo tempo para voltar para minha casa, refletindo sobre tudo. Agora as coisas começavam a fazer sentido. O baixo preço do aluguel, os vidros quebrados no chão,
mas uma coisa não foi contabilizada: o cheiro horrível da casa, especialmente naquele armário. Se algo estava naquele armário, eu tinha que voltar para casa e descobrir o que era. Após chegar em casa, corri diretamente para o quarto extra e abri a porta do armário, sendo atingido por um cheiro insuportável. Tirei todas as gavetas e roupas, mas não havia absolutamente nada ali. Era apenas um armário normal. Senti uma dor de cabeça forte e saí do local, fechando a porta do quarto. Nem mesmo me preocupei em colocar as roupas e gavetas de volta no armário. Senti como se meu cérebro estivesse tentando me dizer algo, mas ignorei essa sensação estranha, mais concentrado em ligar para minha mãe e contar toda a história da casa que eu não havia sido informado pela imobiliária. Tentei ligar para ela 3 vezes, e na terceira tentativa, finalmente atendeu. Ela me informou que estava voltando para casa após um longo e estressante trânsito de São Paulo. Enquanto retornava para o quarto do tal armário que fedia, percebi que as botas que estavam no armário haviam desaparecido. Comecei a procurar como louco, pois tinha visto elas ali, praticamente 1 minuto antes, e na minha cabeça alguém havia pegado as mesmas. Continuei no telefone com minha mãe quando, de repente, meu coração quase saiu pela boca. Lá estava ela, aquela mulher com a cabeça deformada, me espiando no final do corredor. Desta vez, não consegui nem dar um grito. A cabeça começou a se mover em minha direção até que um corpo alto emergiu. Suas roupas estavam rasgadas e cobertas por manchas de sangue. O rosto da mulher era uma enorme figura, sendo carregada pelo tal corpo ao fundo do corredor. O som das botas, nas quais eu estava procurando, estava com aquela coisa horrenda, pisando no piso com certa agressividade. Corri para a janela para tentar pular por ela para fora. Foi quando senti suas mãos muito geladas me agarrando. Me encolhi com os olhos fechados no canto da parede e comecei a gritar. Aquela coisa emitiu um som de uma pessoa engasgada por algo. Depois de um bom tempo, o barulho parou, ficando em completo silêncio. Então, quando abri os olhos, percebi que estava sozinho no quarto. Decidi rapidamente descer as escadas e corri para a porta da frente da casa. Corri para o meu carro e dirigi cerca de 5 quarteirões de distância da minha casa. Retornei a ligação para minha mãe e contei tudo o que havia acontecido. Passei a noite na rua, não voltei para minha casa naquela noite. No dia seguinte, peguei minhas coisas e retornei para São Paulo, abandonando tudo. Voltei para a casa dos meus pais, e até hoje essas lembranças me assombram, deixando uma marca na qual eu jamais esquecerei. Agradeço por ter acompanhado até o final. Se gostou, não se esqueça de deixar seu apoio, curtindo o vídeo e considerando se inscrever para ajudar nosso canal a crescer. Compartilhe o vídeo, afinal de contas, o medo é mais intenso quando é compartilhado. Postamos novas histórias toda semana. Por hoje é só, até o próximo vídeo.